Que a graça do Senhor está aqui presente no meio de nós. Irmãos, eu estou aqui, eu acredito que seja pela graça de Deus, porque humanamente a gente sabe que eu não sou um pregador, eu gosto de dar estudo bíblico, né? Eu gosto de dar estudo bíblico, eu não sou um pregador. Mas pela graça de Deus, nós estamos aqui, irmãos, para falar um pouquinho, como o tema é sobre o Espírito Santo. A gente vai falar um pouquinho do Espírito Santo e eu vou mostrar um pouco da obra do Espírito Santo através também da minha vida, através um testemunho, ou seja, do acompanhamento que a gente vem percebendo nessa obra do Espírito Santo. Eu acredito que se a gente for perguntar aqui a cada um aqui, a gente sabe que cada um tem uma trajetória, tem uma história para contar, um testemunho também. E a obra do Espírito Santo vai ser vista na vida de muitas pessoas, né? Então, eu também não sou diferente. Eu quero contar um pouquinho da minha história, da trajetória assim da minha vida, a obra do Espírito Santo, como ela é importante para cada um de nós. Cada um, né, tem uma forma de Deus chamar. E eu tenho essa forma aí que eu vou mostrar a vocês, falar um pouquinho sobre como o Espírito Santo ele nos convence e o que ele faz para que as coisas elas possam se encaixar, ou seja, o quebra-cabeça, Deus vai montando devagarzinho, né? E aí ele vai chega no final, ou seja, ele chega a concluir, né? Ou seja, não concluir porque a nossa obra de Deus ela é para a vida toda, né? A gente sabe que Deus começou essa obra, mas ele vai concluir ainda, não é? A gente só conta até aqui, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Mas a gente sabe que o apóstolo Paulo fala que ele começou e ele terminará essa obra. Então, eu agradeço muito a Deus. Eu gostaria de ler aqui, amados, um pouquinho, mas antes eu quero também fazer uma breve oração com os irmãos e vamos para a nossa fronte para orar. Maravilhoso Deus e Pai, nosso Senhor, nós somos muito gratos, Senhor Deus, pela vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E aqui estamos, Senhor Deus, para testemunhar do Teu amor, das Tuas verdades e tudo que o Senhor tem feito. Pai querido, pedimos a continuação, Senhor, do Divino Espírito Santo conosco. Nós queremos que o Senhor seja o nosso convidado especial nessa noite. E aqui, Senhor, que eu não falo de mim mesmo, mas que seja através do Espírito Santo na minha vida. Perdoa, Senhor Deus, os meus pecados, aumenta a minha fé cada dia e venha, Senhor Deus, nos conduzir nesse caminho, nessa jornada, até as mansões celestiais. E pedimos tudo isso, pedindo iluminação agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, aqui no livro que tem aqui, Conselho para a Igreja, Conselho para a Igreja, né? É muito bom esse livro. E aqui a gente tem alguns conselhos de Deus com respeito ao Espírito Santo. É, o Espírito Santo, o título, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a obra do Espírito Santo. E diz assim: é privilégio de todos cristãos não só guardar, mas mesmo apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, se todos os que professam o seu nome estiver produzindo fruto para a sua glória, quão rapidamente não seria lançada em todo o mundo a semente do Evangelho.
depressa amadureceria a última seara e Cristo viria juntar o precioso grão. Aqui, irmãos, a Ellen White ela já começa falando sobre o privilégio de todo cristão que guarda, mas mesmo, ou seja, ele aguarda e apressa a volta do Senhor Jesus. Então isso é um grande privilégio. E ele diz aqui que se todos os cristãos, eles já começassem a produzir o fruto do Espírito Santo na sua vida, diz aqui que rapidamente o campo que já está maduro, rapidamente essa semente seria semeada, né? Então, a obra do Espírito Santo, ela vai ser feita, mas para isso, Deus precisa de trabalhadores, ou seja, precisa de ceifeiro, né? E o ceifeiro, eles têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Porque a gente às vezes pensa, as pessoas pensam, não, a obra vai ser feita, mas vai ser feita como? Ordem e decência, com zelo e com a ordenança dos anjos e o Espírito Santo. Se não for dessa forma, ela não pode ser feita. A não ser que a pessoa queira fazer alguma coisa sozinho, mas aí não é com Deus. Porque Deus é o Deus de ordem, é o Deus que tem os seus ministros, tem os seus anjos ao nosso redor. E os anjos de Deus, eles só fazem essa obra se eles estiverem vendo que nós estamos de acordo com a vontade dos anjos também, e o Espírito Santo. Os anjos, eles estão para nos ajudar, mas quando a gente está todo em ordenância, que se tiver desordenadamente, ele não vai atuar, né? Então, por isso que, como já foi pregado aqui, a irmã falou, a obra do Espírito Santo, ela é urgente na nossa vida hoje, porque chegou o momento exato da gente orar pela chuva serôdia, porque o tempo é esse, né? A gente não pode mais vacilar nesse sentido, a gente já temos que estar cada dia se preenchendo do Espírito Santo. A casa de Deus, ela não pode estar vazia. E quando eu estou falando da casa de Deus, eu estou falando do coração do ser humano, que é a casa de Deus onde Deus quer habitar. Porque se ela estiver vazia, ela vai passar o tempo e o Espírito Santo não vai fazer a sua obra. Como diz lá em Lucas, né? Lucas 5, verso 15, diz que quando o Espírito, ele encontra essa casa vazia, ou seja, quando a pessoa, ele está na igreja e sai da igreja, e agora o espírito do mal, ele vem encontrar aquela casa novamente, ele vem para aquela casa onde ele já morou, que já foi expulso, essa casa já foi limpa uma vez, e agora ela, novamente, ela perde esses privilégios, ou seja, o Espírito Santo se afasta, então a casa fica vazia. E aí ele traz a sua gangue de volta, não é? Ele vem mais, não vem mais só um, mas vem 7 espíritos imundos. Por quê? Porque a casa, ela não continuou cada dia sendo preenchida pelo Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo tem que preencher cada momento da nossa vida. Não é só um dia, você buscar o Espírito Santo um dia e outro não. Não, a casa tem que ser preenchida todos os dias. E Jesus foi quem disse, e eu estarei com vocês até a consumação do século. E eu vou colocar ordem, ou seja, eu vou dar a vocês toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra, para vocês fazer discípulos de todas as nações. É assim que o Espírito Santo trabalha, não é? E aqui, irmãos, ainda diz assim, diz que assim como está lá escrito lá em Mateus 7,7, que o que a gente pede
Deus ele dá, e o que busca encontra, né? E tudo o que pedirdes, orando, credes que recebereis e ter-lo-eis, né? Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, isso aqui é a obra do Espírito Santo. É você, cada dia, pedir com fé, se humilhar, se quebrantar aos pés de Jesus e receber a chuva do Espírito Santo. Cristo envia seus mensageiros a toda parte do seu domínio para comunicar aos seus servos a sua vontade. Ainda ele, no meio de sua igreja, deseja santificar, elevar e enobrecer os seus seguidores. A influência dos que creem nele será no mundo um cheiro de vida para a vida. Cristo tem em sua mão direita as estrelas e tem o propósito de fazer com que, por meio delas, a sua luz brilhe, resplandeça para o mundo. Assim conferiu, não, para o mundo, né? Assim que ele prepara seu povo para serviço, para elevado na igreja celestial. Para elevado na igreja celestial. Conferiu-nos, eis que grande trabalho para fazer. Façamos-lo com fidelidade, mostremos em nossa vida o que a graça divina pode fazer em prol da humanidade. Então, meus irmãos, diz mais aqui, a unidade tem que ser alcançada antes do derramamento do Espírito Santo. É importante notar que só depois de haver os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendia pelas posições mais elevadas, foi o Espírito Santo derramado. Estava unânime, todos as divergências havia sido posta de lado, e o testemunho dado a seu respeito, depois de derramar o Espírito e o mesmo. Note a expressão em que o coração e a alma de multidões dos que criam, lá em Atos 4:32, né, o Espírito daqueles que morreu para que os pecadores vivessem. Dirigia a inteira consagração de crente. Os discípulos não pediram uma bênção para si, arcavam com o peso da preocupação pelos perdidos. O evangelho deveria ser levado aos confins da terra e reclamaram a dotação de poder que Cristo prometera. Foi então derramado o Espírito Santo a milhares, e milhares se converteram num dia. Irmãos, eu acho interessante isso aqui, porque Jesus ele deu uma ordem para os seus apóstolos, seus discípulos. Para eles não, porque assim, Jesus ressuscitou, apareceu para eles, mas agora eles tinham uma responsabilidade grande de mostrar ao mundo que Jesus foi ressuscitado, Jesus foi crucificado, mas Jesus também ressuscitou. E ao ele ressuscitar, eles agora tinham um compromisso grande de espalhar pelo mundo inteiro sobre a grande ressurreição de Cristo corpóreo e aquele que realmente pagou o preço pelo pecado. E agora, nessa responsabilidade, Jesus disse para eles: olha, vocês não vão sair de Jerusalém para fazer essa obra
para falar de mim, para mostrar quem eu fui e que eu ressuscitei e fui para o céu. Vocês só vão sair quando vocês receberem do céu a promessa do Espírito Santo. Não é? Pois é, certeza. Não, de jeito nenhum. Esse aqui já é um assunto que eu já tinha estudado. Então, o Espírito Santo, ele fez isso, ele pediu para eles não sair. Por quê? Porque ali, irmãos, eles iam falar de algo muito impressionante que é o próprio Jesus Cristo, né? E essa autoridade de falar de Jesus precisaria estar todo cheio do Espírito Santo. Qual era o tema naquele tempo? Qual era o tom deles naquela época? O tom deles para a pregação do Evangelho presente naquele momento era: Jesus Cristo ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eu sou testemunha, eu vi, não é? Mas para fazer isso, eles não podiam fazer daquele jeito que eles estavam, desunidos, sem a presença do Espírito Santo, sem receber aquela chuva temporã, né? Que a chuva temporã, ela é exatamente a chuva, assim, todas são importantes, né? A gente às vezes se dedica mais na chuva seródia, mas todas duas são importantes. Uma é especial porque ela é para o grão nascer. Sem o grão nascer, não vai ter a outra, né? Não vai ter a colheita. Então, ela é importante por isso, né? É tão certo que a chuva seródia, ela é um prelúdio da chuva temporã, né? Ou seja, é aquela chuva que vai cair exatamente na hora que a espiga ela precisa encher o grão, né? Então agora cai a chuva seródia para o grão encher e amadurecer, né? Então, veja bem aqui o que está falando, ainda para a gente ver mais aqui um pouquinho, e aí eu já vou para o testemunho. Eu marquei aqui. É aqui mesmo. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes? As alegres nova de um Salvador ressurreto. É o que eu estava falando, né? Um Salvador ressurreto. E foram levadas as mais longínquo recesso, né? Recesso do mundo habitado. O coração dos discípulos estavam sobrecarregado de benevolência não abundante, tão profunda, de alcance tão vasto, que os impedia de ir aos confins da terra, testificando: longe esteja de mim gloriar-me e não ser na cruz, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Gálatas 6,14, o apóstolo Paulo confirma isso aí, né? Ao proclamar a verdade tal como é em Jesus, corações se rendiam ao poder da mensagem à igreja, da mensagem à igreja. Da mensagem, para que a igreja viu converso a ela, fluírem de todas as direções, pessoas apóstatas, de novo se converteram, pecadores uniam-se aos cristãos em busca da pérola de grande preço. Os que haviam sido os mais fortes oponentes do Evangelho tornaram-se os seus camponeses. Bem, meus amados, aqui já dá para a gente entender
E hoje, a gente olhando para o campo, a seara hoje que está madura, mas infelizmente, como a irmã já tocou nesse assunto, está faltando os ceifeiros, né? Porque essa obra, ela tem que ser feita pelo Espírito Santo, não é por força de homem. E acontece que a gente vê aqui que quando foi derramado essa chuva temporã, coisas extraordinárias aconteceu. Pessoas que hoje a gente taxa e diz assim: esse aí não tem jeito não, esse não se converte não. Mas será que se converte? Será? Ou está faltando alguma coisa? Porque aqui diz que os piores oponentes, que era mais contra, se convertia. Irmãos, às vezes está faltando uma coisa, está faltando um ingrediente, né? E quem sabe é o principal, né? Porque se você está tomando um remédio, mas aquele remédio não está fazendo efeito, você pode se examinar, ver alguma coisa, porque tem alguma coisa errada, né? Você não está tomando o remédio certo. Porque se você estivesse tomando a dose certa, ia fazer efeito, né? Então, o Evangelho de Deus, ele está sendo pregado no mundo todo. Está sendo pregado no mundo todo. Mas temos que ver o que está faltando para as pessoas se converterem. Tem alguma coisa acontecendo. Eu acredito que todos aqui é consciente que tem algo faltando, né? A gente precisa se policiar todos os dias, a gente precisa examinar a si mesmo, porque a gente tem que saber aonde a gente está, a gente tem que saber de onde a gente veio e saber onde a gente quer chegar. Porque se você não souber essas três coisas, você está totalmente baldeado. Você está assim, para frente, para trás, que nem um sabugo, você está de boia. Exatamente. E quando você está de boia, você não se esforça. Para quê? Você está com a boia, não se esforçar. Se a correnteza está levando. Agora, na hora que tirar a boia, aí o nego vai nadar com força. Vai ter que nadar com força, porque senão ele vai morrer afogado. E Satanás, ele não está de boia, não. Satanás está como quem está morrendo afogado, dando suas últimas braçadas. Mas a gente era para estar fazendo isso. A gente era para estar com uma pessoa que está morrendo afogado, dando suas últimas braçadas, para ver se chega do outro lado. Senão vai morrer. Mas a gente, às vezes, está um pouco disperso, assim, bobão, assim, sem prestar atenção às coisas. Realmente isso é perigoso. É o estado de Laodiceia, né? É profecia se cumprindo. Mas interessante é que a gente, como Laodiceia, a gente não pode se conformar com esse estado de Laodiceia, né? Porque se você se conformar, e você é Laodiceia mesmo, e vai ter que ficar assim mesmo, você está perdido, porque Laodiceia não salva, né? Ela tem que sair do estado de Laodiceia para aquele outro estado, que é exatamente se arrepende, compra o ouro, o colírio que está faltando. O ouro é a fé, o colírio, o Espírito Santo, está faltando na nossa vida. Então a gente tem que correr atrás disso, né? Porque se a gente ficar assim, só deixando o tempo passar e não tomar decisão, as almas estão perecendo, né? As almas muitas vezes estão chorando, porque as pessoas aí fora, uma coisa que elas queriam ver em nós, elas não estão vendo. É por isso que ninguém toma decisão. Porque ela queria ver que a gente fosse diferente. A coisa que mais chama atenção no mundano é ele ver uma pessoa diferente das outras. Isso impressiona, ele fica... Mas quando ele vê a gente parecido, com os mesmos hábitos, as mesmas coisas, as mesmas roupas, né? Isso aí, ele diz assim: rapaz, se esse pessoal aí for salvo lá, eu aqui em casa também vou ser salvo. Porque não estou vendo nada diferente aí. Eu não preciso nem ir para a igreja dele, porque eu estando aqui também vou me salvar. Porque torço pelo mesmo time, veste a mesma roupa,
fala as mesmas coisas, conta piada. Então, eu em casa, deixar quieto que é melhor, né? Eu em casa eu também vou me salvar. Ei, vocês pensam, o pessoal mundano, eles é inteligente. Na hora que você mora num canto, você não sabe quase, você não sabe nada, mas o pessoal estão cubando você dos pés à cabeça, estão investigando sua vida, por onde você passa. Pensa numa coisa que o mundano, ele perde qualquer compromisso, mas ele fica ativo, só procurando ver por onde você passa, o seu olhar. Aí eles olham assim, o olhar dessa pessoa não bate, as vestes também não batem. Então, eu vou ficando por aqui mesmo. Então, o Espírito Santo, quando ele ser derramado, as pessoas elas vão mudar completamente. O Espírito Santo vai mudar a gente em outra pessoa. É totalmente em outra pessoa. Ele não é mais aquela pessoa. Então, as pessoas vão sentir a presença do Espírito Santo. Porque essa questão da gente dizer assim, a gente tem que seguir a Deus, tem que olhar para Deus. As pessoas aí fora, pessoal, eles não conhecem Deus, não. Só olha para nós. Se ele não vir Deus em você, esqueça de pregar a mensagem. Esqueça, porque ele não vai querer nada com você. Eles estão doidos para ver Deus. Estão perreados. No dia que eles virem, irmãos, eles se rendem. Pode ser o pior pecador da face da terra. Mas ele diz assim, rapaz, agora aqui o negócio bateu de frente, viu? Aqui agora bateu comigo. Porque eles veem essa simplicidade, esse amor no coração, essa alegria de ser cristão. Então isso aí chama atenção. Irmãos, eu vou parar por aqui e vou contar assim um pouco da minha história, o que Deus fez na minha vida. Então, irmãos, tudo começou quando eu era criança e morava aqui no Itajá. Eu tinha 6 anos de idade, quando tudo aconteceu. Um espírito mau, que veio da banda do Maranhão, que era um parente da gente, né? Não pode pensar assim. Vocês sabem que o que mais faz o mal é os de dentro, né? O nosso problema maior, hoje em dia, é exatamente as pessoas que a gente luta. Tanto na igreja como no nosso lar. Esse é o nosso pedra no sapato, calço no sapato, é isso aí. Então esse camarada veio de lá, do inimigo, era um instrumento do mal, todo aleijado, ele tinha se virado, tinha levado uma virada lá num carro, tinha rachado o crânio, ficou louco e fez uma cirurgia complicada, secou um braço e tava só o projeto, como diz, né? Mas era tio de papai. E, por infelicidade era tio. Eles tinham tido uma vida aqui junto, né, há muitos anos atrás, e tinha aquela consideração. Só que o velho tinha ido para o Maranhão muito novo, e já estava velho, e veio de lá porque pegou nesse dinheiro, desse desastre que houve, a indenização, né? Aí teve a indenização, ele pegou o dinheiro e veio. E aí, quando chegou, aí disse: Eu vou levar vocês todos aqui. Porque lá no Maranhão lá não tem pobre. Olha, meus irmãos, no ano de 70, hoje em dia o Maranhão é considerado a cidade mais pobre que tem no mundo. Hoje. Mas em 70, não tem nem como a gente falar aqui. Porque em 70, no Maranhão não tinha nem casa, era só casa de palha. Não tinha estrada. Ele disse: Olha, vocês vão chegar no Maranhão hoje, amanhã vocês já estão ricos. Lá não tem pobre. Lá não tem pobre. Quantas famílias ele levou daqui, enganando, mentindo? Ele levou 5 famílias. Levou a mulher com filho com tudo, para sofrer lá. E outros deixaram a mulher comprando fiado aqui, caro, porque lá vinha de rico, milionário e pronto, não tinha problema. Irmãos, a tristeza bateu. Satanás fez igual que fez com José, aquele de Jacó, levou para o Egito, escravizou todo mundo e a situação foi desse jeito. Aí o que acontece? A gente chegou lá, aí fomos passar fome. O comer que tinha era, às vezes, limão com arroz.
Chegamos lá, quem foi para dentro da mata escapou. Comendo porco catitu, comendo caça, né? Escapou. Teve um que correu para dentro da mata lá e escapou. Mas quando saiu de lá, ninguém conhecia mais não. O cabelo dava aqui, os filhos, é que nem um bicho. Já saiu de lá para ir, arranjou o dinheiro e foi embora. Aí se juntava na nossa família lá, família só para chorar lá em casa. A tragédia que tinha acontecido. Irmãos, e papai, por ignorância, para não dar o braço a torcer, porque saiu daqui, o pai dele deu todo o conselho da vida. Disse: deixa a família, não vá. Então, ele não teve jeito, levou a família tudo. Ele, com vergonha de não voltar para trás, para não dizer que tinha se quebrado, né? Que esse pessoal antigo gostava de ver as coisas. E ele, com vergonha, não voltou. E aí, o resultado é que todas as famílias vinham-se embora de carona, tinha uns caminhoneiros, era Gutenberg, outros aí que viajavam para lá, e foi trazendo de um por um nas cabines dos carros. E devagarzinho trouxeram. E papai opiniou, e a gente ficou no Maranhão, fomos para dentro da mata, para não morrer de fome lá nesse Pindaré Mirim, onde a gente estava. Papai foi para dentro de uma mata, e lá a gente foi conviver com muita bicho, fera, tudo, e plantar arroz, e morar dentro da mata. Só que daí a gente passou 8 anos no Maranhão. Mas olha o plano de Deus. Aí tinha um tio meu que morava em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, na divisa com a Bolívia, um tio legítimo, tio Edmilson, que mora em Guarulhos, era novo nesse tempo. Do nada ele disse que sentiu aquela vontade de vir embora. E ele era uma pessoa estabilizada, trabalhava no Exército, um emprego fixo, federal, estabilizado. Perdeu tudo e botou na cabeça de vir embora. Aí lembrou que tinha essa irmã no Maranhão. Aí agora ele disse: eu vou passar no Maranhão e vou visitar lá a minha irmã. Mas como eu vou para o Maranhão? Eu, naquele tempo, não tinha telefone, né? Como eu vou passar? Onde eu vou encontrar? Como é que eu vou encontrar essa cidade? Então ele é uma pessoa inteligente. Ele telefonou, não, escreveu para a mãe aqui, morava em Coais Novos, e pediu um mapa. Pediu o mapa. Ele olhou no mapa, quando pediu tudo, disse: pronto, a cidade que ela está lá fica 9 quilômetros de onde ele passava na BR para a cidade que eu estava estudando. Mamãe morava dentro da mata, mas eu estava nessa cidade e estudava, né? Lá na casa de uns parentes. Então o tia Edmilson veio, e veio lá para Pindaré Mirim, e depois levaram ele lá para o sítio, o tio da gente levou ele, ele foi lá para casa, a gente foi tudo para lá. E ele passou 20 dias com a gente lá, e ele viu a situação, que era precária, terrível, tá numa casa de taipa e toda furada, e amanhecia lama dentro de casa. Era um negócio, falta de higiene, tudo. Aí tia Edmilson disse: não, vocês não vão ficar aqui não, eu vou fazer de tudo para levar vocês. Aí ele, com todo o custo dele, ele tinha condições, trouxe a gente para cá, nós viemos embora. Papai não veio, mas de toda forma, mamãe estava decidida a vir, que ele viesse aqui mesmo. Papai ainda ficou 3 meses lá. Quase morre por lá, teve confusão, quiseram matar ele por lá. Com isso, ele veio embora, para não perder a família. E assim, meus irmãos, o plano de Deus estava aí. Quando a gente chegou do Maranhão, fomos para a casa de um tio da gente, o Rais Novos, e ele já era adventista. Ele já era adventista. Só que a gente não conhecia nada, né? Negócio de religião, essas coisas. Teve pequeno contato com ele, mas despertou a curiosidade de mamãe de estudar a Bíblia, né? Porque o meu irmão mais velho, quando ela chegou, ele, por influência já de Jaime, ele já comprou uma Bíblia, e se eu for dar uma Bíblia de presente à mamãe, ela nunca tinha possuído uma Bíblia. Com isso, nós fomos morar em Natal, ela começou lendo a Bíblia, foi descobrindo as mensagens, e um dia ela teve um sonho. E o sonho é como se fosse uma revelação. Amanheceu na mente dela escrito assim: Cidade da Esperança. Não saía da mente dela, Cidade da Esperança. E ela disse: pronto, então eu tenho que ir para a Cidade da Esperança. Agora, como é que eu vou? Porque a gente tudo pequeno, né? Tinha que fazer o almoço, e os mais velhos, os pequenininhos, né?
Aí, no caso, eu não era, eu já estava, nesse tempo eu já era quase de rapazinho, não era, era rapaz. E seus 17 anos, né? Mas tinha três pequenos ainda, e ela dependia. Aí, de repente, o meu irmão Gilson disse, eu vou para tal canto, foi. Aí, depois era um tio meu que estava lá em casa, de Chacon, aí me chamou, Gilson, vamos para Morro Branco, que eu quero visitar minha tia, Morro Branco. Eu, vamos. Aí mamãe só ficou com os três, disse, pronto, agora aqui eu resolvi. Aí preparou uma comida rapidamente, deu comer os três e aqui pegou o coletivo. E o letreiro na testa dela, Cidade da Esperança. Cidade da Esperança. Quando ela ia descer na parada lá, que era a casa da nossa tia, né? A cunhada dela. Mas ela se abestalhou, desceu muito antes. Numa parada muito antes. Não sei por quê. É, confundiu a mente. Desceu bem antes. Quando desceu, ela ficou perdida. Disse, onde eu desci errado? Não era para ter descido aqui. A parada era mais na frente e ela assim areou-se dentro do ônibus. Desceu errado. Lembrou-se que era meio-dia, instância grande para ir de pé lá para casa da minha tia. Ela lembrou de uma prima que morava assim perto, essa parada. Essa eu vou em Francina. Quando chegou em Francina, Francina era adventista do sétimo dia. O problema era isso. Francina já era adventista do sétimo dia. E o irmão Zé Lima estava dando um estudo, a filha dela, que estava recebendo estudo para se casar. Ela já era, mas o esposo não era. Quando a mamãe chegou, cheia do Espírito Santo, né? Pegando a mensagem já, porque lia a Bíblia direto, ela lia direto, parava de comer na hora da meia-dia para ler a Bíblia. Então, quando chegou lá, o marido já foi dizendo para a mamãe, né? Maria, a minha mulher aqui agora é de uma igreja de uns preguiçosos que não trabalha no sábado. Aqui, dia de hoje, não faz comer, não faz nada. O negócio aqui é preguiçoso mesmo. Aí mamãe já entrou com a mensagem em cima dele, né? Aí deu com força sobre o sábado e tal. Ela disse, você é adventista, Maria, também? Mãe disse, não, não sou adventista, mas estou procurando essa igreja. Mas não sabia nem onde é que encontrar essa igreja dentro do Natal. Deixa que o letreiro era esse. Então, mamãe já pregou para ele, e aí a Francina veio, e aí disse, Maria, você também, se eu estou procurando essa igreja, o que é que eu faço? Ela disse, não, não se preocupe, daqui a pouco vai chegar dois homens aqui, o irmão Zé Lima, que está dando estudo, a minha filha, e ele não mede distância. Ela disse, mas ele não vai não, que a Zona Norte é muito longe, mas morar na Zona Norte. Como é que ele vai? Ela disse, não, não se preocupe não, que ele vai dar o estudo a você lá. Aí Zé Lima chegou, deu o estudo, pegou o endereço dela direitinho e disse, pode ficar tranquila, quando der 3 horas da tarde, eu estou chegando na sua porta. Zé Lima era um soldador, tinha um Corcel 1 na época, todo o dinheiro dele, tudo quanto ele pegava, tirando do comer, era tudo para a obra de Deus. O carro ele não media distância, era tanque cheio para a obra, e aí ele pregava a mordomia, né, a fidelidade. Ou seja, ele pregava aquela questão do... E depois aí foi que surgiu o Projeto Fiel, né? Foi com ele que surgiu isso aí. Aí o que aconteceu? Zé Lima era uma pessoa entusiasmada, altamente entusiasmada no Evangelho. Altamente entusiasmada. Zé Lima, ele era pontual daqueles que ele não tinha esse negócio de passar um minuto, nem um segundo. Quando deu 3 horas em ponto, o corcelzinho já estava encostando, todo mundo já estava pronto, esperando, tudo arrumado, esperando ele chegar, tá? A família completa, era a mamãe, a esposa do meu tio Vicente e minha irmã, e eu também, né? Então, o que aconteceu é que de 3 horas da tarde ele chegou. Agora eu vou mostrar a vocês como era o entusiasmo que ele pregava a mensagem. Ele levava duas pessoas, aquelas duas pessoas não entravam no assunto, toda palavra que ia ser lida, ele citava o versículo, mas toda palavra que o testemunha ia ler, ele se levantava com todo entusiasmo, botava a Bíblia aqui e falava com todo entusiasmo. Então aquilo ali prendeu a atenção. Isso é uma das coisas, eu vou passar para vocês como irmão mais velho, é uma coisa que prende a atenção das pessoas. Então prendia a atenção, todo mundo ficava com convicção. Zé Lima, ele era irmão de um padre,
e muito sábio no Evangelho. Ele dava um estudo bíblico como ninguém, eu nunca vi dar. Ele amarrava de uma maneira tão bem segura e não deixava brecha. E ele não tinha medo de discutir nem com o Papa, nem com o padre, até porque ele era irmão de um padre. E ele era duro, dessas pessoas duras. Se a pessoa quisesse discutir com ele, ele sabe o que ele dizia? Ele dizia: olha, é o seguinte, aqui está eu, você e Deus. Agora tem uma coisa, nós vamos agora para um tribunal de justiça. Se você estiver mentindo, você vai ficar preso lá. Agora, se eu estiver mentindo, eu quero ficar preso lá. Então ele entrava logo para derreter tudo. Ele não dava brecha, não. Agora tem uma coisa, não é justiça? É justiça, é o tribunal de justiça. Então, se estiver mentindo, vai ficar preso. E se eu estiver mentindo também, eu quero ficar preso. Ele pregava um evangelho de vida ou morte. Era vida ou morte. Que negócio de tutubiamento, não. Então, isso aí foi muito importante. A gente estudou com ele, se batizamos e dei muito estudo bíblico com ele. Passava toda noite comigo. A gente estudo bíblico era toda noite, nas casas de noite, que ele trabalhava muito. Final de semana ele tirava direto, dando estudo bíblico. Mas à noite era de casa em casa, nesse corcelzinho, a gente passando de casa em casa. Exatamente, eu gosto de fazer isso. Geralmente eu gosto de fazer esse mesmo trabalho à noite, pregando nas casas, né? Então, irmãos, olha o que eu quero chegar. Quero mostrar a vocês que o Espírito Santo, ele trabalha dessa forma. Então, com isso, a gente aceitou a mensagem ela cresceu rapidamente. Quem esteve lá sabe como essas igrejas cresceram numa rapidez tão grande. Isso era um ano, só enchiam a igreja que não cabia mais. Então, dentro de um ano, a gente já se dividia para outro local, ia só com 7 pessoas. E ali, de um ano para frente, 2 anos, mas estourava e enchia que não cabia mais. E assim a Zona Norte alastrou ali por todo o canto. Eu acredito que naquele tempo ali era discípulo fazendo discípulo. Você não via aquela questão da apostasia. Você não via. Saía gente, saía. No caso de Paulo, a gente vê o caso de Demas, né? Demas foi uma pessoa recrutada por quem? Pelo apóstolo Paulo, um líder de igreja, mas mesmo assim ele amou o presente século. Isso aí é inevitável. Agora, dele não ser a pessoa consciente, não, ele era consciente, mas amou o presente século, que é uma ameaça para o século vindouro, né? A gente sabe que essa ameaça existe. Mas acontece que você não via essa questão como hoje, irmãos. Hoje a gente temos que ter cuidado. Por quê? Porque é um número assustador. Entra pessoas para a igreja, mas não fica. Agora, o que está faltando? O problema está em Deus? Não. Jesus disse para Josué: Josué, levanta, rapaz, tira a cara do pó. Vai olhar lá. Tem pessoas pegando coisas condenadas, coisas proibidas. Tem pessoas usando coisa proibida. Vai primeiro combater o pecado para poder eu estar com vocês. Não é? Porque Josué, ele sofreu muito, porque Josué foi Ainda não uma veio guerra, uma cidadezinha bem pequenininha. aonde Era assim, essa cidade aqui a gente vai lamber. Tem nem o que fazer, vamos ocupar os homens da cidade para quê? Vamos levar aí 2, 3 mil homens, porque nós vamos que essa assembleia ali, porque seja um tem ninguém, momento em que gente. nós possamos nos Não, mas ele unir não sabia, Josué, em sua e graça alguém estava cometendo pecado. como um todo. Irmãos, basta um pecado Pobre, cego e nu. para destruir toda a igreja. Reaver. Esse é o grande problema. Para que Então, a obra de para o existia pessoas cometendo pecado, pegando coisas proibidas por Deus. E Deus disse: Josué, por que você fica aí com a cara no pó, só chorando? Vai olhar, olha o que está acontecendo aí. Olha o que o pessoal está fazendo. Vai tirar o pecado primeiro. E por causa disso aí, morreu o quê? Muito bem, meu irmão, muito obrigado. Então, por causa disso, o que foi que aconteceu? Morreu 36 homens de Deus, homens justos. Morreu por causa de pecados dentro da igreja. Então, irmãos, isso é realmente assustador. E hoje, nos nossos dias,
a gente temos que mudar a estratégia de pregar o evangelho. Eu acredito que isso aí não é só eu que estou despertando. Eu já estou sentindo, estou vendo esse zum já está vindo aí da própria missão, despertando. Sabe por quê, amado? Está mostrando que nós deveríamos agora não é pregar tanto o evangelho, é nós procurar fazer como discípulo, consertar o que está aqui. Porque se a gente continuar do jeito que está aqui, irmãos, essa igreja, ela não tem como crescer. Ela tem como cada dia piorar mais. Porque Ellen White fala claramente, e esses evangelismos feitos de todo jeito, que coloca as pessoas dentro da igreja sem nunca ter um encontro com Deus, diz que são os maiores agentes de Satanás para atrapalhar a obra. O livro de Ellen White foi para nós, irmão. Ele atinge algumas pessoas lá fora, mas especialmente para nós. Então, o que está faltando é nós colocar em ordem, varrer a casa, acender a candeia. Colocar em ordem a nossa casa. Colocar em ordem os vestuários. Colocar em ordem a referência na igreja. Porque, meus irmãos, do jeito que a igreja está hoje, eu vou ser bem claro aqui com vocês, porque eu sinto vontade de falar isso. E eu sei que vocês gostam de verdade. Todo ser humano gosta de verdade. Esse negócio de vir aqui para o púlpito aqui e apaziguar aqui, que está tudo bem e tal, isso não funciona não. Se Jesus estivesse aqui, ele falava a mesma coisa. Jesus, ele foi bem claro e direto. A verdade, ele disse. Sabe o que muitas vezes está acontecendo? É que hoje, os zelosos que ainda sobram na igreja, os mais zelosos que pregam essa mensagem lá fora, ele está com o maior medo de levar o povo para a igreja. Está com medo, irmão. Porque não é brincadeira, você zelar e chega na igreja, você vê a desordem na igreja. Essas pessoas não ficam na igreja. Destrói. Irmãos, a igreja de Deus, olha, se a palavra está sendo falada, está sendo pregada, podem existir kikiki, kkk, nem... Não. Qualquer pessoa, os diáconos, as ordens da igreja, os anjos de Deus, eles estão com a gente, mas se tiver ordem, se não tiver ordem na igreja, os anjos não ficam, porque eles não são desordenados. Eles não trabalham dessa forma. Eles não trabalham. A obra do Espírito Santo, ela é santa, porque Deus é santo. O Espírito Santo. Agora, existe outro Espírito trabalhando também. Mas não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é ordem. E onde existe a desordem, a primeira lei do céu é ordem. Onde existe ordem, existe progresso. Até no mundo vocês sabem que o mundo funciona assim. Ordem e progresso. Uma empresa, meus amados, para ela ir para frente, ela tem que ser organizada. Se ela não for organizada, ela só vai para trás. E por que nós, cristãos, vamos ser indiferentes? Por que nós, cristãos, não temos que colocar ordem na casa de Deus? Por que nós vamos baixar a norma aqui do púlpito, vir para cá de todo jeito? Como é que Deus pode ficar? Então a gente às vezes, irmãos, está na igreja, mas o Espírito Santo não pode ficar. Por quê? Porque encontra as coisas desordenadas e o Espírito Santo só fica num canto se existir ordem. Não sei se vocês concordam com isso. Porque como é que o Espírito Santo, se Deus é o dono do universo, é o soberano, se a gente vai falar com autoridade, a gente tem que ter ordem, a gente tem que ter decência, a gente não vai com qualquer roupa. Hoje em dia as pessoas querem usar qualquer tipo de roupa para vir aqui para frente. Muitas das vezes a gente está aqui na plataforma, as pessoas ficam conversando aqui, como que isso aqui não fosse um momento de Deus, da presença de Deus, né? Aí canta aquele hino, silêncio, silêncio, e o povo tudo conversando. E será que Deus é maluco para ficar desse jeito? Você chega a certa igreja por aí, eu não estou falando aqui, irmãos, mas em algumas igrejas por aí você percebe isso.
Silêncio, silêncio, o cara cantando silêncio. Desligue seu celular, não sei o que, e o celular toca. Irmãos, não adianta, hipocrisia. A gente temos que falar uma coisa e viver aquilo. A falta de ordem. Então eu acredito que o Espírito Santo, ele é santo, ele não vai atuar dessa forma. Então, resumindo, irmãos, o que eu quero falar aqui é que o que está faltando hoje em nós é uma coisa que urgentemente nós estamos precisando disso aí. Urgente. Isso aí é urgente. Porque nós estamos precisando que o Espírito Santo atue conosco. Ele seja o nosso professor, seja o nosso guia. O Espírito Santo é quem vai fazer essa obra. Essa obra vai ser feita pelo Espírito Santo, não é por força de homem. Agora, o Espírito Santo, para usar uma pessoa, ele precisa encontrar o momento, ou seja, precisa encontrar aquele ambiente favorável para que o Espírito Santo possa trabalhar, né? O ser humano tem que cada dia se policiar, não fazer a sua própria vontade, se consagrar para poder ele sair para o campo, porque ele tem que estar com o Espírito Santo e os anjos ao seu redor. E se ele for de todo jeito, sem se arrepender dos pecados, o Espírito Santo não vai atuar. Primeiro ele tem que fazer um exame, primeiro ele tem que orar, entregar a Deus, fazer um vasculhamento. A pessoa vai pregar e faz um. Eu mesmo faço assim, irmãos. Eu confesso isso aí. Quando eu vou pregar, primeiro eu oro a Deus e procuro escavacar, escavacando e Senhor, o que que eu ainda alguma coisa que eu preciso, o Senhor precisa me mostrar que eu tenho que mudar. Algum pecado que eu cometi, o Senhor me perdoe esse pecado. Eu tenho que pedir para Deus me mostrar qual é o pecado que eu estou cometendo e pedir perdão de todos aqueles pecados, para poder eu sair para o campo. Ou fazer uma pregação, né? Porque a gente sabe, irmãos, que se Deus não atuar conosco, nós não somos nada. Nós não passa de um sino tocando, né? Diz que sem o Espírito Santo nós não passamos de um sino zoando, um chocalho tocando. Não voga nada, as pessoas não vão sentir nada. Então, meus amados, aqui, deixa eu ver se eu resumi o que eu estava falando. Sim, aí, o que foi que aconteceu, né? Sim, sim, também, sim, aí muito bem. Aí eu conheci o Evangelho com o Zé Lima, mas aí eu fiquei amando o mundo. Fiquei amando o mundo, jovem. Naquele tempo eu tinha meus 19 anos e já estava embalado aí no mundão, né? Não vou contar isso aqui, irmãos, por vanglória, só para vocês saberem. O pecado a gente não deve nem falar nem nele mais. Mas aí eu vou contar aqui, não para me exaltar, mas devido eu pertencer a uma família desorganizada, desestruturada, no caso, papai, meu irmão mais velho, bebia, fumava. Com isso, me influenciou. Meu irmão mais velho já começou a me levar para as festas. Eu, com 15 anos de idade, 14 anos, 15 anos, já me levava para as festas. E já me ensinou a beber. Com 19 anos, eu já estava viciado em bebida. Fumava. Então, a mensagem bateu em cima de mim. Então, eu fiquei sentindo tristeza pelo pecado que eu cometia e a mensagem batendo de frente. E eu com pena de deixar o mundo. Porque eu era viciado nas festas, né? Ali em Natal, muito divertimento, final de semana e tal. E eu muito viciado, né? Nas baladas, naqueles negócios, né? E aí, então, o que aconteceu? Eu comecei a ficar triste. Cada vez que eu via a mensagem foi batendo de frente. E eu fui ficando triste, querendo me escorregar, sair da mensagem. Sair não, que eu não tinha nem entrado. Eu digo, eu querendo não ouvir mais, né?
Sim, evitar de ouvir. Eu fugia. Teve uma vez que Zé Lima chegou e eu não queria ouvir a mensagem mais, então eu tentei fugir. Tentei, mas o Espírito Santo disse: você não vai, não. Você vai ficar aqui. Então, na hora que eu fugi pela porta da cozinha, que eu fui passar aqui numa área que ficava de frente para a sala que eles estavam pregando aqui, então o Espírito Santo disse: aí é covardia, viu? Agora aí é covardia demais. Você passar aqui na frente dos homens aqui, não, passa não. Aí aqui eu só fui me sentar num banquinho que tinha na área. E ali tive que escutar. E também foi a última vez, porque eu não tive mais. O Espírito Santo disse: para onde é que você vai? Você vai para onde? Fica aí, rapaz. E aí eu tive que me assentar ali e fiquei. E aí, irmãos, dessa vez eu ouvi o resto do estudo todo. Só que eu continuei, né? Continuei lá no mundo e as coisas começaram a dar errado. Lá no mundo começou tudo dando errado. Festa, confusão, briga, cadeia. Para completar a história, coisa que no mundo tudo estava dando certo, ia dando tudo certo. Quando foi daí para frente, nada mais dava certo. Até prisão eu cheguei a levar. Vocês veem assim, né? Mas a situação era complicada. É, porque aí o mundo começou, o diabo me lesou de uma coisa para acabar comigo mesmo, sabendo que eu podia aceitar a mensagem. E aí então foi quando eu refleti e comecei, aí pedi os estudos. Aí veio a tristeza, bateu depois disso aí, a tristeza bateu muito grande, muito mais forte. Eu pedi os estudos. Aí comecei a receber os estudos. Até foi um tio meu que me passou o estudo. Eu já tinha recebido com o Zé Lima, mas não tinha me batizado. Aí depois que eu recebi o estudo com o meu tio, aí eu estava decidido a me batizar. Já ia me batizar no próximo mês. Mas teve uma festa de ano novo de frente à minha casa. E eu por ali, ainda era do mundo ainda, né? Não era da igreja. Aí eu por ali, triste e tal, e disseram assim: vamos lá só escutar. Um primeiro me chamou. Você vai só lá, não vai beber nada não, rapaz. Mas aí o cara se meter nessas coisas, o negócio dá errado. Só que quando eu cheguei lá, disseram: não, aqui é uma batidazinha, não tem problema. Aí fui inventar de triscar. Aí a decepção foi terrível. Porque no outro dia eu não tinha cara mais para vir para casa. A tristeza foi grande. Irmãos, foi uma tristeza tão grande que eu vou dizer a vocês aqui. Eu não posso mentir porque eu estou na presença de Deus. Eu senti uma tristeza tão grande que se eu pudesse entrar de chão adentro assim, eu tinha entrado. Pensa numa pizza grande que o Espírito Santo me deu. Mas foi grande. Rapaz, você faz uma arrumação. Você pode acreditar, eu fiquei doido, desesperado. Com aquela repreensão, a tristeza foi de morrer. Aí eu disse: meu Deus, me ajuda. Aí entrei dentro de casa, eu era com a tristeza maior do mundo. Mas era vergonha, irmãos. Pense, uma vergonha terrível. Aí então foi quando eu pedi força a Deus, eu digo: meu Deus, me perdoa por esse pecado. E aí eu já fiquei ali mais um mês para frente, e depois, quando foi no dia 24 de dezembro, eu acho que já estava perto, era, porque foi no dia 24 de dezembro de 84, aí eu decidi me batizar. Aí, graças a Deus. Mas me batizei por quê? Porque eu ainda fiquei com aquela vontade, irmãos, é difícil, a vontade de ir para o mundo e tal, mas aí foi o que aconteceu. Eu, uma noite, aperreado, eu desci da minha rede, rede era alta, me lembro, e me ajoelhei, assim, umas 12 horas da noite, e pedi a Deus que me livrasse daquela situação. Porque eu não queria viver desse jeito, um coração dividido, porque uma natureza dizia: vai para a festa, a outra dizia: para onde é que você vai? E aí a briga dentro de mim, terrível, era de enlouquecer. Então foi quando eu pedi, clamei a Deus: me ajuda, Senhor, me livra. Aí eu não sei nem para onde foi esses vícios. Até hoje eu não me lembro como eu deixei, irmão. Deus me deu um branco assim. Eu não sei contar como foi que eu deixei cigarro. Não sei, não me lembro. Graças a Deus apagou da minha mente. E aí eu trabalhava numa empresa, agora eu vou só concluir. Eu já trabalhava na empresa antes de me batizar, né? Aí já é outra, uma história que emenda com essa outra aí. E eu, quando estava na véspera de me batizar, eu já estava pregando lá dentro, porque antes de eu me batizar, eu já pregava a mensagem direto para o pessoal. E eu, na véspera de eu me batizar, eu avisei para um dos sócios, era 3 sócios. Aí tinha um que era bebedor de cachaça, adúltero, aí o outro era uma pessoa incrédula, não dava valor nada de crença, a gente discutia muito com causa de crença.
E o outro era um cara bastante educado, que era professor da universidade lá em Natal. Aí eu fui direto a ele. Eu digo, ó, Yeres, a partir de sábado eu não vou vir mais trabalhar, porque eu estou me batizando na igreja adventista e a gente lá guarda o sábado e eu não vou poder mais trabalhar no sábado. E há um mês atrás, eles tinham me promovido como profissional, porque o profissional exigiu ganhar 4 salários, que é o que trabalha comigo, o grande profissional, falado mesmo, né, famado, exigiu 4 salários. Ele sabia que eu já fazia o serviço, então me chamaram no escritório, disse, Gildo, eu quero saber se você quer assumir a gerência da empresa, como você vai ser o chefe da seção, você vai procurar uma pessoa para trabalhar com você, da sua família, quem você quiser, que dê certo com você. Você vai trabalhar agora, você vai ser o chefe. Aí eu disse, não, tudo bem, eu aceito, né? Claro que eu estava querendo isso. Agora eu quero uma coisa, vocês assinam a minha carteira como profissional e o meu salário tem que aumentar, que eu ganho salário mínimo, né? Aí eles aumentaram o meu salário e prometeu assinar a carteira. Realmente eles assinaram minha carteira como laminador, que na época quem trabalhava com fibra, fazia bug, a profissão era laminador. Aí o que aconteceu? Aí quando foi no sábado eu já me batizei, na quarta-feira me batizei, dia 24, na igreja central de Natal, dia 24 de dezembro me batizei, que era uma quarta-feira. Eu e meu irmão mais novo, Gilsomar. Quando foi no sábado eu faltei, aí não prestaram atenção. Quando foi no outro que eu faltei, aí o negócio pegou. Aí quando foi na segunda, já o ato já tinha espalhado para a oficina toda, para os sócios. Ele agora é adventista, ele não vai mais poder trabalhar no sábado. E ele já pregou aqui para mim e tal, eu já pregava para todo mundo lá. E aí o ignorante, o bebedor de cachaça, que era bruto, velho, mais de 70 anos, bruto, doido. Quando eu fui entrando na segunda-feira, o velho disse, ei, rapaz, vem cá. Aí eu aqui já fui ali, imbuídozinho ali, né? Com medo. E ele disse assim, senta aí, eu sentei no birô. Ele disse, que conversa é essa aqui que me disseram que você não vem mais trabalhar aqui no sábado? Olha, sabe de uma coisa? Aqui na minha empresa, quem manda sou eu. Aqui você trabalha no dia que eu quiser. Não é no dia que você quiser, não. Eu disse, senhor Mário, mas eu não posso, porque eu aceitei a mensagem da Igreja Adventista e lá a gente não trabalha no sábado, eu não tenho condições mais de trabalhar no sábado, não. Aí ele disse, mas aí tanta igreja no mundo, você vai querer uma igreja que não trabalha no sábado? Que conversa é essa? Aqui quem manda sou eu, rapaz, não é você, não. Digo, senhor Mori, o senhor manda aí, mas eu já assumi esse compromisso, eu não tenho condições, não. De jeito nenhum. O senhor veja aí o que você vai fazer. Ele levantou e empurrou o birô assim, por cima de mim, com ignorância, e disse assim: vá trabalhar, que eu vou pensar no seu caso. Aí eu fui trabalhar, né? Quando foi de 5 horas, ele foi lá. Já perto, a gente ia largar. Ele foi lá e disse: a gente pensou no seu caso, direitinho aí e tal. Você disse que não trabalha no sábado, mas na hora lá da discussão, eu disse: eu trabalho no domingo. Eu não fui dizer que não trabalho no domingo. Aí disse: pois você vai ter que vir trabalhar no domingo. Até meu dia você tem que vir trabalhar. Tudo bem, não tem problema. Fui no primeiro domingo, trabalhei, dei a produção. Fui no outro. Acho que eu fui mais ou menos um mês ou mais. Aí ele chegou para mim e disse: não precisa você vir mais trabalhar no domingo, não. Sim, quando eu falei a Yeres que o dia de sábado eu não ia poder trabalhar, e ela disse assim: não, você não vou aceitar, não. Não vou aceitar, não, porque o dia que eu faço mais negócio aqui é no sábado. Você não tem condições, não. Eu disse: mas eu já vou me batizar. Já estou logo avisando o senhor, né? Ficou por isso mesmo, ele não acreditou. Só que nessa hora eu trabalhei no domingo certinho, quando ele foi e disse assim: olha, você não precisa vir mais trabalhar no domingo, não, porque tem 2 horas para o almoço, que fábrica é por lei 2 horas do almoço. Você pega uma hora mais cedo e não precisa mais você vir trabalhar no domingo. Já fica muito cansativo. Você no sábado está na igreja, aí no domingo está trabalhando, na segunda vem, aí já começou a ter pena de mim. Você vê que pecador não vai ter pena assim. Aí disse, aí fica muito cansativo. Deixa para você vir. Você paga as 2 horas, na hora do almoço, você paga uma hora todo dia, pronto, paga a hora do sábado.
Digo, tudo bem. Aí continuei. Isso eu pregando, tinha um senhor de Mãe Luísa que eu já estava dando estudo, e outro camarada que era do Bar Nordeste, que eu já estava dando estudo lá dentro. Dois. Aí, quando foi um dia, passou uns 3 meses, aí o tempo passou. Aí, quando foi um dia, disse: pessoal, uma reunião no escritório, todo mundo, uma reunião lá. Tinha mais de 30 pessoas nessa fábrica. Aí chegou lá, sentou todo mundo e disse: olha, pessoal, a partir de hoje, ninguém vai trabalhar mais no sábado aqui. O IERES, que disse isso, o próprio IERES, que era o que organizava tudo, que era o formado, né? A partir de hoje, ninguém vai trabalhar no sábado aqui. E por quê? Porque no sábado, o pessoal vem para cá só beber cachaça, ninguém trabalha. Tem futuro, não. É melhor a gente fechar, a gente vai fazer um novo horário, e aí vocês vão trabalhar até 5h30, pronto, paga a hora do sábado. Aí eu disse: agora eu só tenho um problema, porque eu não posso ir até 5h30. Cara, aí disse: não, não, mas aí não tem problema, aí você tem problema não, dá, você pode sair de 5 horas, não tem problema não. Eu já tinha resolvido a primeira bronca, essa era galho fraco, né? Essa era moleza. Aí, justamente, toda sexta-feira eu fazia o pôr do sol dentro da empresa. Eles queriam me matar, apedrejar, pedra comendo, pedra passando para todo lado. E eu vendo a hora de pegar uma pedra no meu óculos. Aí eu ficava assombrado, saía para fora e estava estourando, mangando de mim. A turma todinha. Isso era perverso, era mal. Porque eles me conheceram antes no mundo. Então não aceitava eu como crente, não. Zombava, fazia todo tipo de coisa contra mim, apelido de toda qualidade, tudo no mundo eles faziam. E eu fazendo o pôr do sol, sozinho, cantando, mas no pôr do sol. E eles aproveitavam, quando via que eu estava cantando, aí pedra por cima da teia, pedra na janela, pedra por todo canto. E eu vendo a hora a pedra pegar em mim, eu saía para fora aperreado. Aí eles estavam estourando de rir. Morreu tudinho, já morreu tudo novo. Com medo de cachaça, de doença, de tudo no mundo. Depois eu soube da notícia, ele morreu tudo. E eu estou aqui contando a vantagem, né? Então, aí, nesse caso, o IER disse assim: o sábado não vale nada, não tem mais. Nesse dia era o dia mais importante. Nessa hora disse que o sábado não tinha mais problema. Então, me diga uma coisa: se for analisar, eu tinha condições de mudar a norma de uma empresa para ninguém trabalhar no sábado ali? Eu não tinha. Só o Espírito Santo fez isso. Agora, ali, como a Bíblia diz, né? Onde tem um servo de Deus, se ele for fiel, Deus abençoa aquele lugar em amor a uma pessoa. Vocês sabiam que ali ficou liberado para todos que quisessem ir para a igreja, mas eles não têm desculpa no dia de juízo. Eles estavam liberados para ir. E muitos foram, alguns, quer dizer, ainda 2 pessoas foram, né? Não ficaram na igreja, mas ainda foram assistir culto na igreja. E esse velho se firmou lá em Mãe Luísa. Eu soube que ele se firmou na igreja de Mãe Luísa. Velho que já era de idade. E esse mais novo ainda foi visitar, mas não. Mas Deus é fiel. Deus abençoou todos ali para que ali abriu uma porta para todos seguir o Evangelho. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, nos abençoe. Que nós possamos confiar em Deus. Porque se você não se preencher do Espírito Santo todos os dias da sua vida, irmão, sabe o que vai acontecer com você? O próprio inimigo de Deus, ele vai colocar dúvida na sua cabeça. E você vai achar que Deus não está com você. Foi feita uma pesquisa, pessoas já fizeram pesquisa, diz que 88% das pessoas que estão dentro da igreja adventistas do sétimo dia disseram que se sentia perdido dentro da própria igreja. Mas você sabe o que é isso? Para nós finalizar? Isso é falta de consagração, meu irmão. É falta de consagração. Você se consagrar a Deus, se entregar nas mãos de Deus, irmão, você não tem dúvida. Por que aqueles apóstolos morreram da cabeça, esfolado vivo? Vocês acham que ele tinha dúvida da salvação? Ele não tinha dúvida não, meus irmãos. Porque ele dizia assim: eu sei em quem tenho crido. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Então, Deus é fiel. Vocês viram na lição dessa semana, falou, Deus, ele disse: eu cumpro com as minhas promessas. Agora vocês precisam cumprir com a de vocês, não é? Ou a gente vai achar que tudo vai cair do céu, tudo pronto, Deus fazer tudo, e eu agora
vou fazer nada. Que conversa é essa? Não. A gente temos que fazer a nossa parte. A aliança está aqui, ó. Aliança, eu tenho que levantar minha cerca. A minha cerca vai permanecer em pé. Mas aí eu vou levantar minha cerca, aí o vizinho não levanta a dele. Mas se eu levantar a minha cerca, ela permanece em pé. Não é? É isso aí. Então, cada um, irmãos, tem que buscar por si próprio. A fé não é um vírus que passa de pai para filho. A fé, cada um tem que buscar por si próprio. Não é? Então, que Deus nos abençoe. A hora passou e agora eu convido a vocês para a gente ouvir um hino. Está aqui. Então, irmãos, a gente vai louvar aqui o nosso Deus e depois a gente vai. Davi, você muta isso aqui e libera o vaso. Chegou. Vamos meditar na letra desse hino. Gastei aqui a voz já, mas vamos. Vocês não olhem para a minha voz, quer dizer, não escute só a letra, né? Vez que triunfante é sorrir o Filho do Eterno Deus, para dar-nos tua voz constante. E enfim servimos para o céu. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha, enfim, nenhum pecado, veio pelo pecado morrer.
Quando as discípulas chegarão, com aromas para ungir o Senhor, no sepulcro não mais o acharão, pois da morte fora vencedor. Viram anjos que desencantaram, que entre os mortos Cristo não estava mais. Errei o hino aqui. Vou começar de novo, irmãos. O nervosismo aqui atrapalha muito, viu? Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos tua fé constante e enfim subirmos para o céu. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecado morrer. Quando as discípulas chegaram, com aromas para ungir o Senhor, no sepulcro não mais o acharam, pois na morte fora vencedor. Viram anjos que lhes informaram que entre os mortos Cristo não estava mais. Cheia de alegria retornaram, contemplando maravilhas tais. Aos apóstolos apresentou-se e lhes disse: seja em vós a minha paz. A tristeza em glória transformou-se, pela sua aparição veraz. Em Jerusalém permanecerão, revestidos fora do poder de Deus. As virtudes eles receberão, veio o dom bendito Deus dos céus. Amém. Nós vamos virar aqui. Vamos orar. Orar. Coloquei esse violão aqui no chão, porque senão ele cai. Irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus agora, pedindo a Ele essa força, né? Do poder do Espírito Santo. Pai querido, nosso grandioso Deus, Santo, Redentor, ressurreto, aquele que não mediu esforço e veio, Senhor Deus, a esse um propósito e aqui nos resgatar para o teu reino. Pai querido, nessa noite nós não temos como agradecer o que o Senhor tem feito por nós nessa trajetória, nessa jornada, aonde o Senhor já venceu essa guerra,
já ganhou por nós. E agora entrega para nós o presente da vida eterna. Mas que nessa noite, Senhor Deus, a gente não possa desperdiçar essas maravilhas, desperdiçar, Senhor Deus, esse troféu que o Senhor deixou para cada um de nós. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, aumenta a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a te buscar a cada dia da nossa vida, para que possamos ser preenchidos pelo Teu Espírito, para que possamos vencer nessa batalha e assim levar essa mensagem a outras pessoas. Que o Senhor possa ser ouvido e reconhecido através do Teu povo, porque a única coisa que o Senhor tem nessa terra que não pode falhar, que são a menina dos olhos do Senhor, é esse povo que o Senhor deixou aqui. Se esse plano, Senhor Deus, ele não pode falhar, porque o Senhor prometeu e daria autoridade para que eles pudessem levar essa mensagem. Mas esse plano, Senhor Deus, se não continuar, se ele falhar, o Senhor não tem outro plano. Mas pela graça do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar esse poder lá do alto, o poder do Divino Espírito Santo, a chuva serôdia, porque estamos pedindo, Senhor, porque chegou o momento, chegou o tempo de receber essa mensagem que vem do céu. E assim ela ser levada até os confins da terra. E essa obra possa ser concluída, Senhor. Pai, nós já estamos cansados desse mundo. Mas Você prometeu todos aqueles que tivessem cansado, o Senhor os aliviaria. Pai, nós te pedimos nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor continue com o restante dessa programação e o Divino Espírito Santo possa usar cada um que vai pregar aqui, e essas mensagens possa ser mensagem para a vida eterna. E peço a tua bênção e já agradeço por tudo, meu Deus. Em nome do Salvador, o Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai. Eu vos enviarei um outro Consolador, que seja um como o Pai e eu somos um, para estar convosco todos os dias, para ser conforto na minha partida. Não poderia deixar-vos sós, por isso enviarei um outro Consolador, que esteja sempre convosco em qualquer lugar, que seja força sempre presente nas horas negras, nunca ausente. Não poderia deixar-vos sós, e vos dará poder para enfrentarem os combates, poder do céu para atender o chamado de
toda nação, e vos dará poder para espalhar as boas novas, poder do céu para vos encher de coragem, de amor e bondade. Será o vosso guia até o final. Será o vosso guia até o final. E vos dará poder. Vamos nos ajoelhar para falarmos com o nosso Deus mais uma vez? Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome hoje e para toda a eternidade. É o Senhor de receber, Senhor, a honra, a glória e todo o louvor. Nós nos prostramos, Senhor, diante do Senhor nesse momento, porque reconhecemos a nossa indignidade. Nós sabemos que nós não merecemos estar aqui, porque pela fé estamos agora diante do santo trono de Deus. Nós clamamos que nossas orações essa noite cheguem ao Senhor como um aroma suave, e que das tuas mãos misericordiosas possam descer o perdão sobre nós.
Mas nós queremos esta bênção que nós acabamos de louvar. Nós queremos o Teu Santo Espírito. E nós sabemos muito bem que para o Santo se apropriar de nós, precisamos nos despir do mundo